Gente, vocês têm percebido que à medida que os casos do coronavírus diminuem ou se estabilizam em algumas cidades do Brasil e também no exterior, muitas pessoas estão largando mão de se protegerem? É gente se aglomerando, fazendo festa, não usando máscara. Daqui a pouco a gente vai até falar de um caso envolvendo o ídolo do tênis, Novak Djokovic. Mas antes, porém, vamos jogar luz aqui no nosso ambiente doméstico. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, recorreu a Carlos Drummond de Andrade para criticar a postura e as ações de Jair Bolsonaro diante da pandemia. Vamos assistir agora a reportagem da Nicole Fusco. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se referiu ao presidente Jair Bolsonaro como uma pedra no caminho do combate à Covid-19. Ele recitou um trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade, chamado No Meio do Caminho, para falar sobre as divergências que viveu enquanto estava à frente do ministério. Mandetta conversou nesta terça-feira presencialmente com professores da Faculdade de Medicina da USP. Durante a pandemia, o presidente Jair Bolsonaro criticou estados e municípios que fizeram quarentena e defendeu o fim do isolamento social. No meio do caminho havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. E essa pedra começou a entender que nada desse caminho poderia ser dado andamento, porque a consequência para a economia seria muito danosa. Para Luiz Henrique Mandetta, o erro do governo não foi trocar o ministro, mas sim o segundo e terceiro escalões. Ele também criticou a presença de militares na pasta. E o que nós vemos hoje já não é mais uma gestão de saúde pública. O que nós assistimos é uma ocupação militar do Ministério da Saúde. Uma ocupação militar que não guarda nenhum tipo de compromisso com saúde. O ex-ministro evitou falar sobre se pretende se candidatar a algum cargo representativo em 2022. Mandetta disse esperar que, até lá, o país não esteja mais tão polarizado. O caminho parece que já está mais do que provado que a polarização ela só nos fez andar para trás. Vamos ver se tiver aí bons nomes para unir esse centro democrático brasileiro que aposta no diálogo. Pode ter certeza que nesse campo de ideias eu vou estar presente. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta disse ainda que pretende escrever um livro sobre o período em que esteve à frente do Ministério da Saúde e também sobre o combate à pandemia do coronavírus. Ele comparou a doença atual com a gripe espanhola e disse que existem poucos relatos sobre aquele período. Muito bem, gente. Zé Maria Trindade, quem é a pedra no meio do caminho, Zé? Pois é, olha, estragaram o verso do Drummond, meu conterrâneo, né? Olha, a história é a seguinte, o Henrique Mandetta foi indicado politicamente no Congresso Nacional pela bancada da saúde, leia-se bancada privada. Ele escreveu o programa de governo de Aécio Neves naquela disputa com Dilma Rousseff. Se o Aécio tivesse vencido, ele seria ministro da Saúde de Aécio Neves. Eu o considero suspeito para falar do governo do presidente Jair Bolsonaro. Isso porque ele fez parte e recebeu carta branca, nomeou o Ministério da Saúde à sua semelhança e política, colocou políticos ali em vários escalões que ele defende aí, primeiro e segundo escalão. Eu me lembro, no governo Itamar Franco, logo quando assumiu depois do impeachment do ex-presidente Fernando Collor, Itamar fez um governo de composição, sem troca-troca, e nomeou a ex-prefeita de São Paulo, Luíza Erundina, como ministra. Ela teve que brigar com o PT, saiu do PT e continuou ministra. Depois de um desentendimento, ela saiu do governo e começou a criticar o governo Itamar e chamou o presidente Itamar de bobo. E ele disse, deve ter sido bobo mesmo, pois eu a nomeei minha ministra, né? Então é assim, o ministro é um cargo de confiança, primeiro escalão do governo. O presidente Jair Bolsonaro apostou e apostou errado. Primeiro ele apostou que haveria uma cura. Ministros me diziam, não, isso aí o presidente tem certeza, haverá uma cura. Ele foi levado a pensar que haveria uma pílula mágica para o coronavírus, errou. Por outro lado, apostou que seria rápido demais, não foi. Mas olha, atire a primeira pedra quem não errou nessa história. Idas e vindas, máscaras, e agora o ministro da Saúde, o ministro interino, diz o seguinte, o atendimento tem que ser antecipado. Antes era, olha, só vá
a um hospital, a um posto de saúde, se você estiver sentindo falta de ar, sintomas graves. Agora não, é logo no início. Então, muita gente errou, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. Errou sim, mas Mandetta levou o presidente a tomar decisões erradas. Ele era o primeiro escalão da saúde no Brasil. Muito bem. Adrilles Jorge, você acha que o Mandetta tem força política para uma candidatura presidencial em 2022? Acho que não. Acho que é um balão de ensaio. E esse caso é o caso em que ambos estão errados por radicalismos opostos que se encontram, né? Tanto o presidente Bolsonaro, que foi um negacionista do vírus, e não é um cientista, não é um especialista, falou que o vírus é uma gripezinha, apostou numa cura de maneira assodada, deu um exemplo, acho que um chefe de Estado simbolicamente não poderia ter feito o que ele fez, saiu abraçando as pessoas, saiu beijando as pessoas, ou seja, negando qualquer tipo de regra e protocolo de distanciamento social. E o Mandetta foi o defensor do radicalismo oposto, aquele que preconiza uma pseudociência, né? Ciência é o quê? Um conjunto de hipóteses testadas ao longo do tempo. Nesse assodamento, e eu faço uma distinção muito clara, Paula, entre isolamento social, que é necessário, sobretudo no primeiro momento de uma pandemia, e o isolacionismo. É aquele que não considera as diferentes regiões, as diferentes populações, as diferentes cidades, estados, que recebem o vírus de maneira distinta. Ou seja, nesse assodamento, desespero de isolar todo mundo, ele provavelmente vai provocar uma crise econômica sem precedentes, que é fruto desse radicalismo. É claro que ficar em casa é a melhor forma de combater o vírus. Agora, a gente não pode ficar em casa de maneira desordenada, sem tempo estimado, ou seja, prejudicando empregos, prejudicando a economia, não considerando favelas e lugarejos mais pobres, que ficar em casa, no caso deles, é morrer em casa, sem emprego, sem fome, sem comida, sem subsídio, sem possibilidade de trabalho. Ou seja, a gente tem 50 mil mortos, em grande medida pela postura simbólica de um presidente, pela ação assodada de prefeitos e governadores que têm o poder absoluto no combate à pandemia. E a gente vai ter também, infelizmente, mortos excluídos sociais, graças a esse tipo de isolacionismo, que, mais uma vez, se contrasta com o ponto de isolamento, que é uma profilaxia de combate real ao vírus. Enfim. Deixa eu perguntar para o Joel. Joel, se a gente for analisar de partidos de centro, nós temos o PSDB com o João Dória, o Democratas com o Mandetta, o Sérgio Moro namorando o Podemos, o Cidadania. Você acha que existe a possibilidade desses três estarem juntos em 2022? É possível sim. No quesito da corrida política, eu estou com a Adrilles. Eu não vejo o Mandetta encabeçando uma chapa, assim, acho muito improvável. Mas, quem sabe, como um candidato a vice, sim, talvez o vejamos aí nessas candidaturas de centro até centro-direita. Agora, deixa eu fazer uma sugestão aqui, pessoal. Vamos parar de dourar a pílula, né? Vamos parar de tentar encontrar jeitos mais elegantes de dizer, e vamos assumir, como o Mandetta fez, a realidade que está gritando na nossa frente. Bolsonaro foi uma pedra no meio do caminho para o combate ao coronavírus. Adotou a posição negacionista, vendeu de forma irresponsável, eu diria criminosa, uma pílula que seria a cura mágica. Não foi a primeira vez que ele fez isso. Na sua gloriosa carreira de deputado federal, um dos 2 projetos que o Bolsonaro foi autor e que foram aprovados foi o da pílula do câncer. Ou seja, ele não foi a primeira vez em que ele apostou tudo numa pílula salvadora que iria acabar com uma doença. A pílula do câncer é um notório charlatanismo. A cloroquina ainda está sendo estudada, mas está claro que não é a bala de prata que resolve a epidemia também. Apostou nisso e mais. Ele não só não fez o trabalho necessário que se esperava de um líder, o trabalho mínimo, um trabalho de transmitir serenidade, unir a nação para juntos combaterem uma ameaça que nos ameaça a todos, um trabalho de união, de sacrifício em prol do bem comum, não fez isso. Como, além de não fazer nada, ficou desmoralizando e corroendo o trabalho importante de promoção do isolamento social que era feito, inclusive, por seu ministro. Bolsonaro tinha total liberdade de, a partir do dia 1, mudar de ministro, se ele diz, olha, eu realmente acredito na imunidade de rebanho e na cloroquina. Poderia, então, ter colocado essa política em prática. Não colocou. Ele não teve a coragem sequer de colocar em prática o que suas palavras diziam. Permitiu que um ministro ficasse 1 mês, depois trocou de ministro, botou aquele Nelson Teich, que ficou mais 1 mês, também tentando aí promover o isolamento social, ainda que de uma forma um pouco mais tímida, mas também não implementou aquilo que o Bolsonaro dizia que queria. E depois de 2 meses com ministros que, segundo o próprio Bolsonaro,
estavam fazendo um trabalho desastroso, que foi o próprio Bolsonaro que os colocou ali, tirou o Nelson Teich e ficamos, gente, isso é muito grave, sem ministro da Saúde, com o ministro interino, que é um militar que já deu mostras de que realmente não é a área dele. Então, o que o Bolsonaro fez foi justamente o papel de uma pedra. Ele não só não fez ações que poderiam nos ajudar, nem teve a coragem de levar a gente para um outro caminho, que talvez ele achasse que é o melhor, não fez nenhum deles, ele só atrapalhou. Foi uma tragédia, e o custo dessa tragédia estamos vendo em vidas humanas. Ô, Joel. Vidas humanas, já passamos de 50 mil mortes. Ô, Joel. Adriles, a coisa é séria, Adriles. Sim, é séria, por isso que eu vou falar com você. Que a polêmica do programa, sabe, é uma coisa séria, é muito grave. Sim, Joel, mas eu até que a gente poderia tá assistindo. concordar com você se o presidente tivesse poderes efetivos de combate ao coronavírus. A gente bem sabe que o STF podou os poderes dele. Sim, deu uma abstração, poder de colocar as linhas gerais, desde que essas linhas gerais fossem para colocar mais restrições. O Bolsonaro teve uma postura realmente irresponsável como chefe de Estado simbólico, mas a responsabilidade direta no combate ao coronavírus está entre os prefeitos e os governadores. O Bolsonaro se limitou a simplesmente patrocinar equipamentos, EPIs e dar dinheiro para que muitos prefeitos e governadores desviaram, cada vez mais provado, tem 1,5 bilhão de reais em processo de investigação de desvio do Covidão. Ou seja, o Bolsonaro não tinha poderes efetivos no combate ao coronavírus para ser responsabilidade dessa maneira tão agressiva que você coloca aí. Joel. Adriles, mas aí vamos só fechar aqui meu ponto, então. O que o Supremo fez foi chancelar o que supostamente, primeiro, era a proposta do Bolsonaro, que o Brasil é um país federalista, um país em que os estados e municípios têm a sua autonomia. Agora, isso de forma alguma... Mas é um problema da União. Acabou com o poder... Pera. Problema nacional. Isso, de forma alguma, tolheu a capacidade do presidente de agir. Eu vou lembrar agora de um momento muito simbólico dessa crise toda, que foi aquele dia em que o Bolsonaro caminhou com empresários, o Paulo Guedes, até o Supremo, né, para conversar com o Dias Toffoli. Ele foi recebido ali no Supremo, o Dias Toffoli foi falar com ele, estavam ali o Guedes falando, o Bolsonaro falou um pouquinho, e o Toffoli deu o seguinte conselho para o Bolsonaro: olha, presidente, que tal, assim, uma ideia, formar um comitê junto com governadores, com ministros, com representantes de municípios, aí para juntos, quem sabe, traçarem um caminho. Esse conselho que o Toffoli deu para o Bolsonaro, digamos, era o passo mais óbvio, mais elementar, que qualquer líder de uma federação devia estar fazendo, coordenando as expectativas, coordenando as informações, os planos, tentando chegar numa saída juntos, vendo quais são os diferentes pontos de vista e tentando chegar num mínimo denominador comum aí. Que esse conselho... Existe uma oposição sistemática ao governo da parte do conselho, que esse conselho mais elementar tenha vindo do presidente do Supremo para o presidente da República, que Joel, para fazer o trabalho dele. Joel é muito e Adriles, desmoralizante. Eu só queria dar a palavra agora para o Zé, para a gente fechar esse assunto. Zé, você quer comentar? Eu quero. É o seguinte, eu sinto falta de uma liderança mundial. A OMS, talvez pela diretoria do momento ser muito frágil, não fez isso. E aqui há uma ausência, um vácuo enorme sobre uma liderança, uma coordenação nacional. O Ministério da Saúde, ali inicialmente, tentou fazer, o Mandetta falhou, o outro não conseguiu e agora fica muito difícil. Mas o governo federal tinha que orientar, tinha que coordenar e traçar linhas aos estados e municípios. O que o Supremo disse foi que os estados e municípios também participariam desse processo e teriam também autonomia para fazer restrições e evitar a pandemia. Agora, eu vou te dizer uma coisa aqui, Paulo. Ninguém sabe nada sobre o vírus. Sim. Nem os cientistas, nem médicos e muito menos economistas. Quem disser, isso, está errando ou apostando também no erro. Até agora, ninguém sabe quem tem razão. Zé Maria Trindade, muito obrigado. A gente se vê amanhã. Valeu. Muito bem, obrigado. Bom dia a todos.